inovador aqui na cidade de Anápolis? Olha, em primeiro lugar é um prazer estar aqui. Eu já tive várias vezes em Goiás, mas ainda não tinha estado em Anápolis. Precisava corrigir essa falha de currículo que eu tinha. Está sendo corrigida hoje. Uma das coisas que me impressionou, diga-se de passagem, é o tamanho que Anápolis já está. Eu sabia que tinha crescido muito, mas é diferente você olhar, ver os números de fora e você passar por aqui. Eu acho que o empreendimento fala por si só. Você tem um empreendimento desse porte, quem está envolvido, trazer um hospital como o Hospital Sírio-Libanês para cá, mostra que a pujança que se gerou na região. E a outra questão que eu acho que é relevante tá ligada ao momento de Brasil. A gente viveu anos muito difíceis, os últimos anos foram horrorosos para a economia do Brasil e bateu em todo lugar, inclusive aqui na região. O que aconteceu é que há 2 anos a economia virou, mas especificamente no mercado imobiliário demora mais, porque o mercado imobiliário depende muito de crédito e de confiança, que são duas coisas que também demoram mais para voltar, mas estão começando. Aliás, começaram, eu diria, já no ano passado e estão ganhando mais gás esse ano. Então, quando você junta a necessidade de saúde, que vai ser crescente no Brasil inteiro, porque a população vai ficando mais velha, a necessidade de saúde cresce. E, em segundo lugar, também cresce a necessidade de imóvel pela mesma razão, quer dizer, quando a gente tem as pessoas vivendo mais, você começa a ter nas famílias várias gerações, não fica tudo na mesma casa, não tem muito jeito. Então, eu acho que o tipo de empreendimento que está sendo feito aqui mostra o estágio da economia brasileira, que está entrando numa recuperação que vem sustentando a trancos e barrancos, e com muito tranco e barranco, mas que vem sustentando há pelo menos 8 trimestres. Em segundo lugar, essa mudança até demográfica que o Brasil está passando. O senhor estava falando de saúde, e saúde é uma demanda que só cresce com a crise da economia, né? Uhum. Isso quer dizer que é sempre seguro investir nesse segmento, sobretudo por profissionais da área? Olha, eu adoraria que tivesse uma coisa que sempre funcionasse. Não existe. Sempre é uma palavra que eu não uso no meu dicionário. Agora, tem alguns setores que, de fato, eles têm tendências de muito longo prazo de expansão. É o caso da saúde. Porque o que está acontecendo? Você tem algumas demandas que entram juntas. A primeira delas, as pessoas vivendo mais, a necessidade de saúde aumenta. A segunda, o avanço tecnológico e de todas as metodologias de tratamento também fazem com que as pessoas queiram ter acesso a tudo isso. Não é só que elas vivem mais, mas elas têm acesso a tecnologias que antes não existiam. E esse processo só vai aumentar daqui para frente porque o processo de transformação tecnológica está se acelerando. Então, com tudo isso, sim, saúde deve ter um período muito longo de aumento de demanda. Aliás, não começou agora, já faz algumas décadas que o aumento de demanda de saúde vem acontecendo. E é provável que dure mais algumas. Mas a palavra sempre é um pouco forte demais para mim. Já pode continuar? Apesar das dificuldades do governo, o senhor comentou que o Brasil está em crescimento, né? Uhum. Em construir uma base congressual e passar confiança aos mercados, por que o investidor ainda acredita na retomada da economia? Olha, o primeiro ponto hoje, neste exato momento, o investidor está acreditando menos do que acreditava há 3, 4 meses antes do governo fazer tanta bagunça. Então, não é que a bagunça vindo do governo não tem impacto, ela tem e é importante. Agora, por que ainda assim tem gente acreditando, eu inclusive? Porque eu acredito que no final das contas, o que vai acontecer é que com toda essa bagunça do governo e toda a briga do Congresso, no final das contas, no terceiro trimestre desse ano, em algum momento que a gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente deve ter a aprovação da reforma da Previdência, que coloca em ordem as contas públicas. E as contas públicas ficando em ordem, o Brasil não tem nenhum impeditivo a mais para crescer, porque ele tinha 3. O primeiro era a inflação. Foi resolvido ao longo do governo Temer. O segundo eram contas externas. A gente tinha um problema seríssimo que a nossa balança comercial de produtos manufaturados tinha um déficit gigantesco. Em outras palavras, o Brasil importava muito produto industrializado e vendia muito pouco para fora. Isso foi resolvido também nos últimos anos. Só que sobrou um, que é o fato que o governo gasta muito mais dinheiro do que ele é capaz de arrecadar. Se a gente resolver esse, e a gente resolve esse com a reforma da Previdência, a gente cria espaço para ir começar a resolver todas as outras coisas que impedem o Brasil a crescer. Por exemplo, uma boa reforma tributária que faça com que fique mais fácil fazer negócios no Brasil. Desburocratizar, aliás, já vai acontecendo em paralelo, porque isso não depende de dinheiro, então não depende da reforma da Previdência. A gente cria espaço para começar a cuidar de outras coisas que são fundamentais, tecnologia, educação. Para isso precisa de dinheiro. E para ter esse dinheiro, a Previdência não pode levar todo o dinheiro. Como eu acho que ela vai passar, e eu não sou o único que acha isso, tem muita gente investindo no Brasil. O que o senhor acha de alentador e de desesperador no governo?
Olha, desesperador, eu diria a coordenação política. Fundamentalmente, o que eu vejo como desesperador é a influência do lado dogmático, principalmente do lado que vem da influência do Olavo de Carvalho. A outra coisa que me dá desespero é a frequência com a qual a família Bolsonaro tuita. Aquilo me dá desespero. Se alguém roubar a conta da família, do Twitter da família Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, o Brasil vai dar certo, eu tenho certeza. Agora vamos falar do outro lado. Por outro lado, o governo tem uma equipe técnica, tanto na justiça quanto na economia, de primeiríssima qualidade. Aliás, não é só nisso, na saúde mesmo, está na mão de técnicos, na agricultura é gente que entende do assunto. Enfim, então o que eu acho que ele formou uma equipe técnica em vários ministérios chaves de primeiríssima. E esse pessoal está fazendo um monte de coisa para melhorar o Brasil. Vai resolver rápido? Claro que não, nada no Brasil se resolve rápido, mas a gente está indo na direção certa e com passos grandes e significativos. De 0 a 10, qual que é a nota que o senhor dá para o governo? O problema é que quando a gente fala o governo, a gente está tratando de uma coisa única. Eu não acho que tem uma coisa única. A gente tem alguns governos. Então eu falei de um grupo, que é o núcleo familiar, é o núcleo... eu falei do Olavo de Carvalho e várias pessoas indicadas por ele que estão no governo. Esse é um núcleo. Você tem um núcleo que é o núcleo que eu chamei de técnico. Você tem um terceiro núcleo que é o núcleo militar. Cada um desses grupos eu daria notas diferentes. E, aliás, eles vêm cumprindo funções diferentes. E sem falar que ainda por cima ainda tem o que é a articulação de todo esse governo, dessa entidade com o Congresso. Particularmente, seguramente, a pior nota que eu daria é exatamente na relação do governo com o Congresso. A nota que eu daria do ponto de vista de política econômica seria provavelmente uma nota muito alta, muito mais perto de 10 do que de 0. Já a relação com o Congresso estaria muito mais perto de 0 do que de 10. Ricardo, e na sua opinião, o que o governo Bolsonaro poderia fazer para tornar essa gestão dele viável, tendo em vista que ele já até comentou publicamente que o Brasil seria um país difícil de governar, né, sem possibilidade para isso? Bom, o que está acontecendo é que tem uma queda de braço entre o Congresso e o governo. E francamente, isso não me surpreende em nada. Porque o Bolsonaro foi eleito com um discurso muito claro, que era, olha, mudou a negociação com o Congresso. Aliás, deixa eu tirar a palavra negociação. Mudou a relação com o Congresso, acabou tomar lá da cá, agora eu defino o que tem que ser feito e eles fazem. Faltou combinar com os custos do Congresso, porque os congressistas, por sua vez, sabem que tem muito poder em relação ao governo Bolsonaro por uma razão muito simples. Se o governo passa a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer mais, as pessoas vão ficar satisfeitas, o Bolsonaro provavelmente se reelege daqui a 3, 4 anos. Esse é um cenário favorável a ele, Bolsonaro. A contrapartida, se o Brasil não passa a reforma da Previdência, a chance de reeleição do Bolsonaro cai a 0, talvez ele não chegue nem no final do mandato, portanto, o Bolsonaro depende do Congresso para o sucesso do seu governo. Sabendo disso, os congressistas estão criando todos os problemas possíveis para estar numa posição melhor de barganha, com mais força de negociação junto ao governo. E é esse jogo que o Bolsonaro não está querendo entrar, mas de alguma forma eles vão ter que se acertar. Porque se eles não se acertarem, o Brasil afunda. O que me leva a crer que, apesar disso, a reforma vai ser aprovada, é que se ela não for, eu falei que o Brasil afunda. E o governo Bolsonaro afunda, mas não vai ser só o governo Bolsonaro, o Congresso vai afundar junto, porque o que vai acontecer é que quando a economia entrar numa outra crise, a população vai ficar louca da vida, vai sair numa caça às bruxas e vai falar, peraí, mas tem mais de uma centena de congressistas hoje investigados por corrupção e são eles que não passaram isso aqui. Então, o que isso aqui significa é que eu acho que no final das contas, o Congresso vai passar, porque se ele não passar, vai... Acho que a melhor forma de olhar para isso é, a última vez que o Brasil teve uma crise dessas graves, a Dilma caiu. Só que o presidente da Câmara está preso até hoje. E não sozinho, tem vários outros. E eu acho que é isso que me faz achar que vai sair. Qual é o papel do cidadão nesse momento? Ótima pergunta, e eu acho que o papel do cidadão basicamente é cobrar, cobrar e cobrar. Porque se a gente acha que a classe política vai trabalhar... Porque no fundo, em tese, os políticos nada mais são do que funcionários nossos. Eles são servidores do público, em tese. Na prática, eles usam o poder que lhes foi concedido por nós através do voto como moeda de barganha nos interesses deles. Eles trabalham para eles e não para nós. Como é que isso muda? Cobrança, não tem outra situação, não tem outra solução. Se a gente for ver as vezes que a dinâmica foi diferente e avançou,
foram as vezes que a população estava cobrando fortemente. Se a população dá uma acalmada, isso não acontece. Então, assim, na sua opinião, o Congresso Nacional, ele também é um dos culpados pela atual situação econômica brasileira? Sem dúvida nenhuma, um dos principais culpados da atual situação econômica brasileira. Eu diria que, em geral, se eu tivesse que colocar como um grupo, é a classe política. Isso envolve, sim, executivo, mas sem dúvida envolve o Congresso. O Congresso é cúmplice, no mínimo, se não for o principal responsável pela situação na qual nós estamos. Sim, para finalizar, eu queria te perguntar qual que é a importância nesse cenário também da reforma tributária? Ela é gigantesca, só que a reforma tributária tem que acontecer depois da Previdência por uma razão muito simples. O Brasil já tem imposto demais. Entre 156 países emergentes, ele é o terceiro imposto, ou seja, um dos que mais cobra imposto no mundo. Ainda assim, ele gasta mais do que ele arrecada. E qual é o problema? O problema é que, se nós não fizermos a reforma da Previdência antes, os gastos com Previdência aumentam anualmente 50 bilhões de reais. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. De onde sai? Em parte, você vai reduzindo ano a ano os recursos de saúde, de educação, de infraestrutura, de saneamento, de segurança. Por isso, diga-se de passagem, pela primeira vez o brasileiro está chiando que cortaram recursos de educação. Só que os recursos de educação estão sendo cortados desde 2012. Os de saúde desde 2014, os públicos, eu digo. E aí isso tem que mudar. Por que eles são cortados? Porque o recurso que deveria ir para lá está indo cobrir o déficit da Previdência. Só que esse recurso sozinho não fecha a conta. Então o que o governo vai fazer? Ele vai aumentando imposto. Ainda assim a conta não fecha. O que ele faz? Ele vai se endividando. É isso que tem que mudar. Se você não faz primeiro a reforma da Previdência, a reforma tributária que virá vai aumentar a carga tributária no Brasil para cobrir o buraco da Previdência. Se você fizer, você pode ter uma reforma da tributária que faz duas coisas. Simplifica e, além de simplificar o sistema, ela reduz a carga tributária ou no mínimo mantém ela estável. Se você não tiver a reforma da Previdência, pode até simplificar, mas vai aumentar a carga, que é uma coisa que nós não precisamos. Mais imposto. Ricardo, falando sobre educação, você acha que seria importante, desde a infância, ter aí nas escolas a matéria economia? Eu acho que economia, não sei se desde pequenininho, mas noções básicas sim, eu acho que seria importante ter na escola. E mais importante, seria importante a gente ter noções de finanças e finanças pessoais. Porque na realidade, por que as pessoas têm uma sensação que o dinheiro do governo nasce em árvore? Primeira coisa, o dinheiro do governo não é do governo, é nosso. É de todos nós, é de cada um de nós. Porque é do nosso imposto, é dinheiro que sai do nosso bolso e vai para o governo. Então se ele usa mal, significa que ele está tirando o dinheiro da gente e usando mal quando não é roubado. Por isso que é um absurdo. Ponto número 1. Só que as pessoas não percebem isso, elas têm uma sensação que o que é público não é de ninguém. Segundo, que a situação do governo é igual à nossa. Então o que acontece? Se esse mês eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter que assumir uma dívida para fazer isso. No mês que vem, o que eu vou ter que fazer é pagar os meus gastos mais os juros da dívida. Se eu continuar gastando mais do que eu ganho, a dívida vai crescendo. Chega uma hora, todo o meu dinheiro vai para pagar juros da dívida. E é o que acontece no governo, só que as pessoas não entendem a relação disso. E aí é que eu acho, sim, que finanças tinha que ser ensinado desde pequenininho. Se a gente entender o que funciona a nossa relação com o governo, a gente vai cobrar dos governantes que eles tratem o nosso dinheiro com o devido respeito. Em um dos seus vídeos, você fala que o fracasso não existe.